Salmos, capítulo 81, versículos 10 até 16. Vamos hoje, primeiro, tentar entender o texto e o contexto em que esse salmo foi escrito, e em seguida tentar tirar a lição desse texto e aplicá-la em nossas vidas. Então, nós vamos ler um versículo de cada vez. Salmos 81, versículo 10. Salmos 81, versículo 10. Leiamos juntos. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca, e eu o alimentarei. Amém. Por mais de 400 anos, o povo de Israel viveu e morou no Egito. E Deus, segundo o seu plano, tirou o seu povo de lá. E esse povo de Israel presenciou com seus próprios olhos as 10 pragas que Deus aplicou sobre o povo de Egito. Principalmente a última praga, que era a morte dos primogênitos, foi uma praga inesquecível, para os israelitas, porque enquanto os primogênitos egípcios morriam, seus filhos eram salvos da morte. E durante o processo também do êxodo, o povo de Israel presenciou a divisão das águas do Mar Vermelho. Eles também viram a aniquilação do povo no exército egípcio, que o perseguia, os israelitas, e também viu o Deus Emanuel conduzindo seu povo por meio de colunas de nuvem e de fogo. Portanto, eles tiveram a experiência de Deus, Deus intervindo de maneira maciça, presente, perto, de modo que o povo de israelitas jamais poderia trair, o Deus Jeová jamais poderia negar tudo que Deus tinha feito em benefício, do seu povo. E Deus diz, eu sou o Senhor, o seu Deus, portanto, que tirei da terra do Egito. E lhe faz um convite, abra a sua boca e eu o alimentarei. Porém, o povo de Deus não abriu a boca, Vejamos a primeira foto que eu trouxe para vocês. Quando o pássaro mamãe traz comida, os filhotes abrem seus bicos, vamos dizer suas bocas, abrem suas bocas, e a mamãe fica indecisa, perplexa, a qual dos filhotes eu vou dar essa comida, que é uma só, pequenininha. E segundo estudiosos, dizem que a mãe fica olhando, observando os filhotes, e o que a mamãe mais vê é o tamanho da boca que o filho te abre. Quanto mais o filho abrir a boca, e quanto mais ela observar a cor vermelha que reveste a parte interna, digamos assim, do bico, da boca, a mãe entende que esse filhote deve estar com mais fome. E a esse filho que a mãe dá prioridade. Talvez o salmista escreveu esse salmo pensando nessa imagem, e diz que Deus ordenou ao seu povo abrir a sua boca e que ele alimentaria seu povo. Versículo 11, leiamos juntos. Vamos lá, o que o povo de Deus fez? Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me. Deus foi bondoso, Deus foi muito, misericordioso, cheio de amor, derramou seu amor sobre o seu povo. Em resposta a essa postura amorosa de Deus, o povo de Deus, se não tivesse fé, pelo menos fé, ou pode até não ter fé, mas se fosse uma pessoa, um povo, digamos assim, grato, educado, teria no mínimo agradecido, ou pelo menos se sentir meio assim culpado, sem jeito, quando Deus falava para eles, eles podiam muito bem pelo menos disfarçar de que estava ouvindo o que Deus estava lhes dizendo, mas o povo de Deus não fez isso, simplesmente ignorou a voz de Deus, o povo não ouviu,
simplesmente não quis obedecer. Por que o povo de Deus fez isso? Porque o povo de Israel não queria Deus Jeová. O povo de Deus não amava a Deus. Dá a impressão de que Deus amava o povo de Israel unilateralmente, sem que esse amor tivesse tido correspondência por parte do seu povo. Versículo 12, leiamos juntos. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. A gente verifica aqui Deus decepcionado, Deus frustrado, Deus zangado por causa disso. É como se estivesse querendo dizer, já que vocês se comportam dessa maneira, são totalmente indiferentes ao amor que eu demonstro para com vocês, então eu vou deixar vocês sozinhos, que vocês executem os seus próprios planos. Eu não vou mais me intrometer, entre aspas. Versículo 13, leiamos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos. Olha, no versículo 12, me deu a impressão que Deus tinha tomado uma decisão de abandonar seu povo que não correspondia ao amor. Mas logo em seguida, já no versículo 13, parece que ele mudou de ideia, se arrependeu, e ele volta a apelar novamente ao amor, do seu povo. E diz assim, olha, se vocês me ouvissem, se o Israel seguisse meus caminhos. E ele dá uma grande promessa a esse seu povo. Versículo 14, 15 e 16. Leiamos. Com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel como o melhor trigo, e com o mel da rocha eu satisfaria. Então essa é a bênção de Deus, se o povo tivesse ouvido. Esse salmo faz a gente lembrar daquele momento em que o povo de Deus ficou hesitando se entrava na terra prometida, Canaã, ou não entrava. E nós sabemos muito bem que o povo acaba não entrando. E por causa disso, por consequência, eles então acabam perambulando pelo deserto durante 40 anos. 12 espiões foram escolhidos para explorarem a terra prometida, terra onde manam leite e mel. Durante 40 dias, então, eles exploraram aquela terra, voltaram e fizeram um relatório. Nós sabemos muito bem que entre 12, apenas 2, Caleb e Josué, voltaram com um relatório bastante promissor, bastante positivo. Eles disseram que realmente, a terra que Deus tinha prometido era uma terra boa, terra que realmente, onde manavam leite, mel, e que nós deveríamos imediatamente entrar naquela terra prometida por Deus. Enquanto os demais 10 disseram, não, nós não podemos entrar. Se entrarmos naquela terra, certamente nós seremos dizimados. Porque nós vimos com nossos próprios olhos que lá viviam gigantes, tribos poderosas. Encurtando a história, era uma oportunidade ímpar do povo de Deus entrar e tomar posse da promessa de Deus. Como não fizeram, como consequência, ficaram 40 anos perambulando pelo deserto, e toda a primeira geração morreu, exceto Caleb e Josué, a quem Deus tinha permitido a entrada na terra prometida. Essa passagem é descrita no Deuteronômio, capítulo 1, onde, eu vou ler para ganhar tempo, o povo se apresenta diante do seu líder Moisés e diz assim, Moisés, que tal a gente mandar alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da terra, da região? E Moisés achou, ele disse que achou uma proposta interessante, válida. Então ele permitiu enviar 12 espiões. Agora,
se a gente for ler Números, capítulo 13, a mesma passagem também é descrita. Só que lá é um pouco diferente. Diz assim, ó, e o Senhor disse a Moisés, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã. Quer dizer, quem tomou a iniciativa e ordenou que Moisés enviasse 12 espiões, não foi Moisés, foi próprio Deus Jeová. Bom, então aqui nós vamos fazer uma pergunta. Por que será que Deus permitiu o envio de 12 espiões à terra prometida? Qual foi a expectativa que Deus tinha em relação a isso? Deus enviou 12 espiões à terra prometida por Ele mesmo, para que eles possam ir lá e ver que havia tribos ocupando aquela região? Será que esse era o propósito dele? Acredito que não, porque nós sabemos que Deus já tinha falado, já tinha mencionado a respeito das tribos que já haviam ocupado, que moravam lá há muito tempo, na terra prometida, que era Canaã. Ou será que Deus enviou 12 espiões para que eles vissem com seus próprios olhos quão poderosas eram essas tribos e voltassem de lá desanimados, decepcionados, medrosos, dizendo, olha, a gente não pode conquistar aquela terra porque é terra ocupada pelos gigantes. Será que essa teria sido a intenção, o propósito, a expectativa de Deus ao ter enviado 12 espiões? Acredito que não. Era para testar a fé dos israelitas? Sim. Mas eu quero que você hoje avalie o que estou descrevendo aqui agora, segundo Deus bondoso, amoroso, que o salmista tentou nos escrever nesse Salmo 81. Aquele amor unilateral. Deus apaixonado pelo seu povo, pronto, ansioso para ajudar, para abençoar. Baseado nesse amor de Deus, nós vamos tentar responder essa pergunta aqui, o mesmo lance para mim. Por que Deus teria enviado 12 espiões e qual era a expectativa que ele tinha para com eles? Irmão, você já comprou alguma vez um presente para dar para sua namorada, para a pessoa amada sua? Sim, eu já fiz isso. Uma vez comprado esse presente, né, a tendência natural do ser humano, de pessoa que realmente ama alguém, é querer dar logo esse presente. Fica tão ansioso que você não consegue esperar até próximo domingo para dar. Você antecipa esse dia. Quer dar hoje, se possível, já. Essa é a postura natural de pessoa que ama alguém. Antecipar a alegria. Já imaginar, nossa, como ela ficaria contente, alegre, até me daria um beijo, né? Ao receber esse presente que com tanto carinho eu comprei para ela. Deus tinha um grande presente para seu povo, que Ele tanto amou. A ansiedade tomou conta do coração de Deus. Deus já tinha falado para o seu povo, mesmo antes da saída do Egito, que daria terra prometida, onde manam leite e mel. Um grande presente que Ele preparou. E Ele queria que seu povo fosse lá, para ver antecipadamente quão maravilhoso era esse presente que Deus tinha preparado para o seu povo. Ele esperava, qual era a expectativa dele? Esperava que os 12 homens voltassem da terra e fizessem aquele relatório que os 2 jovens fizeram. Olha, a gente foi lá, nós verificamos com nossos próprios olhos que aquela terra era realmente boa, conforme o Senhor tinha descrito. Mel, leite, cachos de uvas, gigantes, terra boa, fértil. Talvez Deus antecipasse a alegria, já com um sorriso no canto da boca, poxa, aqueles meus meninos voltariam, né, após terem observado durante 40 dias aquela terra que eu tinha prometido.
com alegria, com entusiasmo, né, com júbilo, né, querendo logo entrar e tomar posse daquela terra. Deus adivinhava esse encontro, né? E para corresponder a essa expectativa de Deus, Caleb e Josué deram o seguinte relatório. Números, capítulo 4, versículo 8, que eu lerei para vocês. Essa terra realmente é onde realmente manam leite e mel. E o Senhor Deus a dará a nós. Caleb e Josué, eles já estavam propensos, digamos assim, a verificar vantagens que aquela terra lhes oferecia. Eles estavam muito mais concentrados, davam mais valor a leite, a mel, que manavam naquela terra. E por isso eles falaram, talvez não tenha essa palavra na versão em português, mas em coreano está dizendo realmente, existe a palavra realmente. Realmente, conforme o que Deus falou, realmente era uma terra boa, fértil. Era um presentão para nós. E ele continua dizendo, Números 14, 9, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão, como se fossem comida, alimento para nós. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, e não tenham medo deles. Então Josué estava consciente, estava convicto de que Deus Emanuel, que dividiu as águas do Rio Vermelho, que nos conduziu até aqui, por meio de colunas de nuvem e fogo, que aniquilou o exército egípcio, considerado o mais poderoso naquela época, esse Deus Emanuel conosco certamente lutará por nós. Esses gigantes não passam de alimento, não passam de pão para nós, é nossa comida. Claro que eles viram também riscos e perigos, eles viram. Mas apesar desses riscos e perigos, eles confiavam plenamente no poder de Deus. Conquista da terra prometida é uma oportunidade, era uma oportunidade, mas uma oportunidade acompanhada de vantagens, mas também de riscos e perigos. Quando nós estamos diante de algum obstáculo, né, mesmo diante de um presente que Deus tenha nos prometido, né, essas promessas, né, essas oportunidades são sempre acompanhadas por alguns riscos. Agora, se você olhar mais para os riscos do que oportunidades, você acaba hesitando. Você acaba tentando fugir. Você não conseguirá se tornar uma pessoa corajosa. Deus queria mostrar para o seu povo, antecipadamente, que um presente maravilhoso estava esperando por eles. O que Deus queria, na verdade, é que o povo de Israel, segundo o versículo 10, que o povo de Israel abrisse bem a boca deles e comesse esse sonho de Deus, esse presente de Deus, esse plano de Deus, essa vontade de Deus. Que o povo abrisse bem a sua boca e engolisse esse sonho de Deus, para que lá dentro, esse sonho de Deus pudesse se transformar, pudesse se converter no seu próprio sonho. Tomar posse do sonho de Deus. Fazer com que o plano de Deus não seja mais somente dele, mas é o nosso. É meu plano, é meu sonho, é minha vontade. Deus queria que o povo de Deus tivesse essa oportunidade. Abrir bem a sua boca diante de Deus é justamente isso.
é tomar posse daquilo que até então pertencia a Deus, passa a ser seu também. Existe uma passagem em Filipenses capítulo 2, 13. Leiamos juntos, que eu trouxe para cá. Vamos lá? Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Irmãos, é Deus que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Em outras palavras, você abre a sua boca, você come a vontade de Deus, você come o sonho de Deus, você come o plano de Deus. E esse plano, o sonho dele entra em nós, e ele começa a provocar o quê em nós? O querer. Se torna a sua própria vontade. O sonho de Deus se torna seu sonho. O plano de Deus se torna seu plano. Seu desejo, seu querer. Mas não somente isso. Deus opera em nós para que nós possamos efetuar, realizar esse querer que Deus mesmo colocou em nós. Isso é abrir boca diante de Deus. Claro que abrir boca diante de Deus também pode significar, pedir a Deus o que comer, o que beber, com que se vestir, dinheiro, bens materiais, sim, por que não? Mas é muito maior do que isso. É transformar o sonho de Deus no seu sonho. Transformar o plano de Deus no seu plano. Transformar a vontade de Deus na sua esperança e no seu desejo e no seu querer. Veja o relatório do Caleb. Caleb diz, Números capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra. Tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Tomar posse da terra. Que terra? Terra Canaã, terra prometida, claro. Mas se a gente for entender essa frase, tomemos posse da terra, de maneira um pouco mais profunda, de maneira mais teológica, é tomar posse do sonho de Deus. Porque o sonho dele era o seu povo entrar e ocupar aquela terra prometida. Portanto, quando se diz tomar posse da terra, é tomar sonho, tomar posse do sonho de Deus, tomar posse do desejo de Deus e transformá-los no seu próprio sonho, no seu próprio desejo. Mas o povo de Israel não abriu a boca, não comeu o sonho de Deus, não se alimentou do desejo de Deus. Sabe por quê? Porque o povo de Israel priorizou o sonho deles em detrimento do sonho de Deus. O povo de Deus dava mais importância ao sonho deles do que o sonho de Deus. Irmãos, entrar na terra prometida não era sonho do povo de Israel. Aliás, o próprio Êxodo não era sonho do povo de Deus. Mas Deus não ouviu os gemidos e lamentações do seu povo lá no Egito? Sim, ele ouviu. Só que essas lamentações do seu povo não eram lamentações tipo porque eles estavam se arrependidos. Eles estavam arrependidos de seus pecados. Não era porque eles tinham aquela ânsia de querer realizar a vontade de Deus. Não era nada disso. Eles gemeram, lamentavam, porque dia ao dia, o cotidiano deles era muito penoso. Você sabe qual era o sonho, desejo do povo de Israel, que viveu durante 430 anos no Egito? Sabe qual era a esperança, o desejo deles? Números capítulo 11, versículo 4 e 5, diz o seguinte, que eu vou ler para vocês. Números 11, 4 e 5. Se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Continua, versículo 14.
não seria melhor a gente voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolhemos um chefe e voltaremos para o Egito. Irmãos, o sonho do povo de Israel naquela época não era entrar na terra prometida, era voltar para o Egito. Eles queriam comer carne, eles queriam comer pepino, eles queriam comer a fruta, eles queriam comer, o que diz aí, alhos. Era essa a mentalidade, era esta a cosmovisão, era esse o desejo, o sonho que eles tinham naquela época. E continua, Êxodo capítulo 16. Teria sido melhor, olha o que o povo fala, teria sido melhor se o Senhor nos tivesse matado no Egito, enquanto nós nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Entrar na terra prometida não era sonho do povo de Israel. O sonho deles era voltar para o Egito, voltar a ser escravos, talvez serem dizimados pelo exército egípcio, desde que nós possamos encher nossa barriga. Era esse o desejo deles, esse era o sonho deles. Agora eu pergunto para você, irmão, que está sentado diante de mim. Em que sentido você difere, você é diferente do povo de Israel dessa época? Qual é seu sonho, qual é seu desejo? Viver bem aqui na terra. Comer bem, me vestir bem, ter meu próprio carro, ter meu próprio apartamento, ter vida de luxo, viajar quando eu quiser, onde eu quiser. Talvez essa seja a sua cosmovisão também. Que negócio é esse de ressurreição? Vida eterna, muito menos, eu não acredito nessas coisas. Assim como o povo de Israel, o que me interessa agora é comer bem aqui na terra, e viver bem aqui na terra. Não quero saber esse negócio de ressurreição, vida após a morte, vida eterna, não sei o quê. O que me interessa é a minha vida aqui na terra. Foi assim que o Esaú, em troca de uma tigela de sopa, trocou seu direito de primogenitura com seu irmão jovem, Jacó. E a Bíblia diz que quem tem esse tipo de mentalidade, quem tem esse tipo de desejo, quem tem esse tipo de sonho, leva uma vida miserável. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Irmãos, olha para a tela aí, vamos ler juntos, vamos lá. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, os mais dignos de pena, nós somos mais dignos de lástima, somos os mais infelizes de todos os homens. Você que aceita o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor, no entanto, só está interessado seu bem-estar somente nesta terra, você é uma lástima. Melhor não ter conhecido Jesus. A pior infelicidade é não saber que ele é feliz. Você tem aqui um poço, é fonte de água viva, inesgotável. No entanto, você despreza esse poço e só fica olhando para o topo da montanha e continua dizendo: ai, estou com fome, ai, estou com sede. Você tem todas as condições para ser uma pessoa feliz, tanto aqui na terra como na vida eterna, mas você continua sentindo que está faltando alguma coisa na sua vida. Sede, fome, que não satisfaz. Irmão, você tem medo de abrir sua boca diante de Deus? Ah, mas o sonho de Deus é muito grande, não cabe dentro da minha boca nem no estômago. Maneira segura
é melhor. Será que eu poderei realmente realizar esse sonho? E se falhar? E se fracassar? E se eu contrair um monte de dívidas? Como eu falei para vocês, se você desviar seu olhar, que estava orientado para Deus, para uma outra coisa que não é Deus, você acaba tendo medo, você hesita, você foge, você se acomoda. Assim que nem Pedro, né? Enquanto ele olhava para o Senhor Jesus Cristo, ele conseguia andar sobre as águas. Mas na medida em que, no momento em que ele desviou seu olhar para vento, para onda, o que aconteceu? Ele se afundou. Porque o medo tomou conta dele. Deus quer te abençoar, quer te dar bênção, quer te dar terra prometida, a Canaã. Não aceitar essa bênção também é pecado, é sinal de incredulidade, é sinal de que você não está confiando em Deus. Agora vamos falar um pouco a nosso respeito, por falta de tempo. Vamos conversar um pouquinho. Ano 2000 até ano 2010, a economia global estava em ascensão. Todo mundo tinha aquela perspectiva de que não, vai melhorar, e realmente melhorou. Não somente nos países superdesenvolvidos, mas também em desenvolvimento, né? Eu me lembro que ano 2000, no comecinho, o Brasil estava bom, né? A gente vivia aquela euforia, né? Pré-sal aqui, não sei o que e tal, né? Os indicadores econômicos mostrando bons resultados, uma boa perspectiva, crescimento econômico, não sei o que e tal. Então a gente estava naquela euforia, né? E uma palavra-chave que caracterizava a tendência daquela década, de 2000 até 2010, era essa palavra aqui, well-being, né? Well-being, bem-estar, well-being, né? Quando então nós passamos a consumir, né, produtos orgânicos, né? Eram caros, mas orgânicos, porque eram bons, né, para a nossa saúde, nosso bem-estar e assim por diante. E assim passaram 10 anos. A economia não cresceu como a gente esperava, né, se estagnou e começou, né, pegar aquela curva descendente. Então, essa palavra-chave well-being foi substituída por healing. Ah, sim, a cura, tudo que era cura, healing isso, healing aquilo, tal, porque as pessoas estavam tão sedentas, né, pela prosperidade econômica, financeira, não sei o quê, e acabaram tendo efeitos colaterais dessa voracidade, né, digamos assim. Começaram a ter problemas mentais, emocionais, depressão, não sei o quê. Então, eles entenderam que não, precisamos de cura, healing. Nos últimos 2, 3 anos, a palavra healing também, essa palavra-chave está sendo substituída por uma outra que vocês conhecem muito bem. O próximo, o que é? YOLO. O que é YOLO? Em inglês é You Only Live Once. Só temos uma vida aqui na Terra. Então, o importante não é o futuro. O importante é o dia de hoje, é aqui agora, Eu vou fazer o que eu quero. Não amanhã, mas hoje. Eu quero gastar dinheiro para mim. Eu quero consumir. Esse negócio de que não, futuro, né, o dia de amanhã será melhor, não quero saber disso. Eu quero viver o dia de hoje de maneira intensa, isso é para mim. E o YOLO foi deixando, ou até, eu diria, foi se aprimorando ainda mais e, nos últimos tempos, chegou esse negócio de small but certain happiness. Felicidade pequena, mas certa. O que isso significa? A gente não precisa buscar felicidade nas coisas grandes na vida. Nas pequenas coisas do dia a dia, do cotidiano, nós podemos experimentar felicidades. Por que isso aconteceu? Por que essa tendência está na moda hoje em dia? Porque eles acreditam que o dia de amanhã não será melhor do que o dia de hoje. O dia de amanhã não tem perspectiva de melhora.
Por mais que o jovem estude, por mais que o jovem trabalhe, ele percebeu que não tem futuro. O dia de amanhã, quer dizer, não tem garantia, perspectiva de que o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje. Então eles desistiram, simplesmente. Eu não estou dizendo que a gente tem que deixar de buscar felicidade nas pequenas coisas. Aliás, é uma maneira recomendável, né? Até bíblica, de a gente tentar experimentar, né, essas felicidades. Eu, por exemplo, né, aos sábados, né, quando o dia é bem ensolarado, né, eu costumo levar minha esposa e meus filhos no barzinho na esquina onde eu moro, né, e pedir 2, 3 feijoadas e a gente partilhar, né? É uma pequena felicidade, né, que eu não abriria mão dessa felicidade. A minha esposa, por exemplo, né, de vez em quando ela vai num salão de beleza no bairro e faz manicure. Ela diz que, nossa, se sente tão bem. Não custa muito, é barato. É a pequena felicidade, mas é certa. A gente curte essas felicidades, por que não? Agora, esse negócio de que felicidade pequena, mas certa, a busca dessa felicidade nas coisas pequenas, está gerando efeitos colaterais. Os jovens de hoje deixaram de sonhar grande. Eles podaram a esperança. Alegando que o dia de amanhã não será melhor, não tem nenhuma garantia. Isso está levando os jovens ao pessimismo, ao sentimento de derrota. E a pior coisa, o pior efeito colateral disso, é que cada vez mais jovens estão se tornando adeptos ao individualismo. Mas não é qualquer individualismo, é individualismo extremamente egocêntrico. Nem todo individualismo é igual. Esse negócio de querer buscar felicidades nas pequenas coisas, né, podando esperança por dias melhores, né, leva a pessoa para o individualismo egocêntrico. Cada vez mais pessoas comem sozinhas. Cada vez mais pessoas viajam sozinhas. Cada vez mais pessoas até bebem sozinhas. Cada vez mais pessoas vivem sozinhas. E a alegação é a seguinte, porque economicamente é mais favorável. Porque quando você come sozinho no restaurante, você não precisa conversar com ninguém, para começar, ninguém vai te incomodar, né? E você não precisa ficar pagando a conta para os outros. Cada vez que você viajar sozinho, né, você tem mais tempo de sobra para introspecção. É bom viver sozinho porque ninguém vai te, né, incomodar, dizendo para você acordar cedo, faz isso, faz aquilo, limpa seu quarto, não sei o quê, o que os pais costumam fazer. Tudo é montado para a pessoa. Busca seu conforto, busca seu interesse e busca seu benefício. Ele quer ser o protagonista do seu mundo particular. Não há espaço para outro entrar. Ele se isola. É uma forma de fuga. Como eu falei, ele desiste antecipadamente, prevendo que o dia de amanhã não será melhor. Ele poda o galho de esperança antes de o galho dar flor e fruto.
cada vez mais ele volta para ele mesmo. Para ele mesmo. É como se viver a vida de insetos efemerópteros, aqueles que vivem por apenas 24 horas. Existe um tipo de individualismo que é louvável, é recomendável. Quando você tem plena consciência da sua autoestima, você é o agente da ação, você lidera a sua vida. E como membro, integrante da sociedade ou comunidade a que você pertence, você desempenha seu papel de maneira excelente. E como consequência traz o bem-estar, o benefício à comunidade, à sociedade da qual você faz parte. Isso é o individualismo bonito. Copa do Mundo começou. Quando um jogador que tem boa aptidão, habilidade individual, quando ele desempenha com excelência seu papel, ele leva seu time à vitória. Isso é um tipo de individualismo muito bonito. Mas existe outro individualismo que, como eu falei, é puramente egocêntrico. Ele não quer saber se o outro caiu ou não caiu, ele não quer saber se o outro passa fome e morreu ou não, ele não quer saber, ele só quer sua comida, sozinho, sem interferência de ninguém. Ele só busca seu próprio bem-estar. Ele não tem nenhum senso de responsabilidade social e comunitária. Mas, infelizmente, este mundo está caminhando para essa direção. E nossos jovens cristãos estão nessa também. Sabe qual é o slogan deles? Não sacrificar o dia de hoje para o bem do dia de amanhã, porque é incerto. Não tem nenhuma garantia e perspectiva de que amanhã será melhor. Em outras palavras, eles não querem sacrificar. Mas, irmãos, eu digo para vocês, se você quer ver um dia melhor, amanhã, você tem que fazer alguma coisa hoje. Se você não fizer nada hoje, amanhã vai ser igual ao dia de hoje. A humanidade chegou até onde chegou porque alguns homens se sacrificaram. Basta você ver a história da igreja, começando pela cruz do Senhor Jesus Cristo, depois vieram apóstolos, vieram mártires, vieram missionários que deram seu suor e sangue. Aliás, nossos pais se sacrificaram. Por isso, nós, filhos, estamos aqui onde nós estamos. Há alguém que se sacrificou. Eu não nasci aqui para viver a vida de um inseto efemerópteros. Palavra difícil. Pode ser que eu tenha uma vida difícil agora, mas é através de minha dedicação, minha consagração, meu sacrifício, se eu puder ser usado para salvar, nem se que seja uma única alma e levar para o Senhor Jesus Cristo, no lugar onde eu estou, na época onde eu estou vivendo, eu quero glorificar o nome de Deus. Eu existo para esse propósito. Portanto, eu busco felicidade pequena, mas certa, não nessa terra, mas na vida eterna. Agora eu faço perguntar para você que vive aqui na cidade de São Paulo, no Brasil, por que está se tornando cada vez mais, desculpa a expressão, medíocre? Por que eu me sinto cada vez menor? Será que eu realmente creio no Emmanuel ou não? Abrir boca diante de Deus não é apenas pedir coisas para a nossa sobrevivência aqui na terra. Mas abrir boca diante de Deus é comer e engolir os sonhos de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus. Deixar que essas coisas que são oriundas de Deus penetrem
e tomem seu lugar dentro do meu coração. E aos poucos, elas se transformem nas minhas próprias coisas. Se tornar meu sonho, se tornar meu desejo, meu querer e meu plano e meu projeto. Isso é abrir boca diante de Deus. Nós estamos fazendo o processo contrário. Irmãos, Jesus ensinou a seus discípulos o Pai Nosso, certo? Nós precisamos reinterpretar o Pai Nosso da seguinte forma, e esse é o desafio que eu quero lançar e terminar o sermão de hoje. O Pai Nosso começa assim, ó, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta primeira parte do Pai Nosso, e gostaria que vocês interpretassem, analisassem esta primeira parte do Pai Nosso, de maneira, nem fé, mas gramaticalmente falando, digamos assim. Isso aqui é um desejo? Ou é uma petição? Isso aqui é um tipo de esperança? Ou é tipo de que a gente suplica a Deus? Esta primeira parte, irmãos, na verdade, é o sonho, é a esperança, é o desejo que Deus colocou em nossos corações. É para isso que nós estamos aqui. Nosso desejo que Deus colocou em nosso coração é que o nome de Deus seja santificado, que o reino de Deus venha, que o que foi feito lá no céu seja feito aqui na terra. Esse é nosso desejo, a esperança e o nosso querer que Deus colocou em nós. Agora, para que nós possamos realizar esse sonho, que um dia era de Deus, agora é nosso, nós precisamos de alguns requisitos. Nós temos nossas necessidades. Qual foi a primeira necessidade? Pai Nosso, primeira necessidade, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Isso é uma petição. Dá, por favor, Deus, nos dê pão de cada dia. Irmãos, nós precisamos de roupa, comida, abrigo, dinheiro, saúde, porque sem isso nós não podemos realizar esse sonho. Por isso nós somos convidados pelo Senhor Jesus Cristo a pedir essas coisas a Deus. Não para nossa sobrevivência, mas para que esse sonho que Deus colocou em nosso coração seja realizado através de nós. E para que nós possamos realizar esse sonho, nós precisamos disso. Como eu posso saber e ter certeza dessa sabedoria? Porque o próprio Jesus, quando enviou seus discípulos para evangelizar, Lucas capítulo 10, versículo 7, diz o seguinte: fiquem naquela casa, comam e bebam o que eles derem a vocês, pois o trabalhador merece seu salário. Você, como trabalhador, como obreiro de Deus, para realizar esse sonho de Deus, você vai precisar disso: roupa, comida, água. O Senhor sabe muito bem dessas necessidades. Ele até falou, não, isso é mais que óbvio, que o trabalhador receba seu salário, que você tenha com que se vestir, que você tenha o que comer, que você tenha onde dormir, que você tenha dinheiro o suficiente para dar continuidade na realização dessas grandes obras. A segunda coisa que nós pedimos, o que é? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. É importante, é pré-requisito que nós sejamos santos para que nós possamos realizar esse grande sonho de Deus. Irmão, de mãos sujas, por mais que você queira fazer faxina, quanto mais você tocar com essa mão suja, você vai sujar mais ainda as coisas em que você tocar. Toalha de rosto, né? Às vezes cria aquele cheiro. Como é que fala em português? Não sei. 한국말로는 아제도라고 그러는데 aquele cheiro de alguma coisa estragada, aquele cheiro não sei. Por que isso acontece? Porque quando não secou direito a toalha, acaba criando esse cheiro. E se você enxugar com essa toalha, impregna aquele cheiro meio azedo, né? Ruim, no seu rosto. Você não precisa jogar fora aquela toalha. Lava e seca de novo. E acaba usando novamente. Da mesma maneira, se você não tem seu coração
seus pecados não são perdoados. Continua com o coração sujo. E você tenta servir, você tenta cantar, você tenta não sei fazer o quê, até fazer missões. Quanto mais você fizer, mais sujeira você vai provocar. Porque suas mãos estão sujas, seu coração está sujo. Por isso é importante que nós peçamos a Deus para que Ele nos perdoe, para Ele nos purificar, para que nós possamos realizar esse sonho de Deus e nosso sonho. Terceira coisa que nós temos que pedir o que é? Não nos deixes cair em tentação. Por que é importante que a gente não caia em tentação, irmão? Porque quando você cai em tentação, você fica distraído. Você perde foco. Você estava olhando tão somente para Deus, agora você começa a olhar para aquela mulher, para aquele homem, para aquele dinheiro, para aquela coisa que você cobiça. Isso faz você demorar a realização do sonho de Deus e seu sonho também. Você acaba postergando porque você está distraído e você acaba desperdiçando o seu tempo precioso e a sua energia e força também. Você vira que nem Sansão. Só depois que todos os seus cabelos são arrancados, seus 2 olhos também, é que ele volta, ele toma consciência. E diz assim, Senhor, estou chegando agora, me aceite. Você vira filho pródigo. Por último, Jesus orienta seus discípulos a pedirem, mas livra-nos do mal. Mal existe, gente. Calamidades, terrorismo, doenças, enfermidades. Só de acidente automobilístico, gente, sabe quantas pessoas morrem por ano? No Brasil, nos Estados Unidos, mais ou menos 50 a 60 mil pessoas. Nos Estados Unidos, por ano, 45 mil pessoas se suicidam. É um número superior à morte de soldados numa guerra qualquer. Você precisa orar a Deus para que Ele nos livre desses males. Por quê? Por mais que a gente queira negar, se você está doente, acamado, sua saúde debilitada, ou morreu, você não consegue realizar nada neste mundo em benefício da vontade de Deus. Por isso é que é importante que nós peçamos. Irmãos, resumindo, é a oportunidade que nós temos agora. De quê? De mostrar que Deus Emanuel existe, que Ele continua conosco. Enquanto o mundo vai em direção a desespero e desesperança, dizendo que o dia de amanhã não será melhor do que o dia de hoje, eles querem se acomodar, querem desistir, quer encontrar pequenas felicidades nos pequenos consumos, vida pequena, medíocre, egocêntrica, centrípeta, não centrífuga, em direção às outras pessoas. Enquanto tudo está acontecendo, o povo de Deus aqui na terra, que somos nós, a igreja, precisa declarar de maneira audaciosa que esperança existe. Jesus é a luz, Ele é nosso futuro, que a vida eterna existe. Nossa vida não se restringe à vida terrena aqui nesse planeta. Não somente declarar, mas viver conforme a nossa declaração. Irmãos, seja época de prosperidade, seja época de crise econômica, nós chegamos até onde chegamos pela graça do Senhor. Não é assim que você confessa? Pela fé vive o justo. E nós vamos mostrar a esse mundo que é pela fé que nós continuaremos vivendo nesta terra. Enquanto o mundo está rastejando em busca da escuridão, indo em direção às cavernas, a igreja, a luz, precisa brilhar, precisa assumir o papel de um farol para orientar este mundo. Enquanto muitas pessoas estão se tornando insípidas, perderam seu gosto, embora sejamos formados pela semelhança de Deus, muitas pessoas estão perdendo seu gosto. A igreja que é sal
precisa restaurar, precisa temperar este mundo conforme a vontade de Deus. Eu peço a você, jovem, abra bem a sua boca, não apenas em busca das coisas necessárias à sua sobrevivência aqui na terra, mas em busca do sonho de Deus. Coma esse sonho de Deus e transforme-o no seu próprio sonho, seu querer, seu desejo. Quando Deus mostrou o pergaminho para Ezequiel e diz: abra sua boca, Ezequiel, e coma esse pergaminho. Ele abriu bem a boca e comeu. Eu gostaria que você também comesse, hoje, abrindo bem a sua boca, o sonho de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus. Última fotografia, mais uma vez, mostra os filhotes. Olha, nós somos assim, para falar a verdade. Somos fracos, né? Frágeis, que nem esses filhotes. Mas, se nós abrirmos bem a nossa boca, um dia, nós seremos que nem águias, voando pelos ares, livres, com os sonhos de Deus realizados por meio de nós. Eu tenho um sonho dentro de mim, e você tem sonho também. Eu sei que cada um de vocês, Deus tem mostrado a terra prometida. Eu tenho também a minha própria terra prometida, mostrada por Deus. Embora haja dificuldades e empecilhos, eu creio no Deus Emanuel. Porque nós, seres humanos, por maior que seja nosso sonho, nós não temos capacidade para realizá-lo 100%. Mas Deus, não, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. O sonho dEle, o plano dEle, o projeto dEle, certamente será realizado. Curve a sua cabeça. Por isso é que eu convido você, jovem, em vez de tentar realizar seu sonho, por que você não busca o sonho de Deus? Porque o sonho de Deus será certamente realizado. Porque Ele opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Portanto, eu gostaria que você, jovem, deixasse de ser individualista demais, deixar com esse egocentrismo e tentar abrir bem seu coração, erguer a sua cabeça, abrir seu peito e deixar os sonhos de Deus entrar dentro de você. Que você tome a posse desse grande sonho e grande plano e projeto de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor do nosso Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito estejam conosco. Que estamos abrindo a nossa boca, não apenas em busca de comida, roupa, abrigo, apartamento, coisas espirituais, materiais, mas principalmente o sonho de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus, para que cada um de nós sejamos grandemente utilizados na realização e no cumprimento dessas grandes obras que Deus um dia sonhou, que um dia Deus projetou para nossas vidas. Isso que eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.